Boa noite, pessoal. Testando o som. Todos me escutam bem? Se vocês tiverem microfone, o microfone de vocês está aberto. Podem responder pelo próprio microfone. Nesse momento ele está aberto. Se não, vocês podem escrever aí na janelinha do bate-papo. Tem um espacinho em branco aí, onde dá para vocês trocarem algumas mensagens conosco. Então, se estiverem me escutando, por favor, avisem. Gabriel escutando, ótimo. Marcela também, ok, ótimo. Ana Lúcia, tudo bem aí? Carol. Marcos, ok. Perfeito. Nós já vamos começar. Vou dar só mais um minuto para a gente só esperar mais um minutinho para ver quem entra na sala e a gente já inicia. Queria agradecer a presença de todos que estão online com a gente hoje. A gente sabe que não é fácil no final do dia ainda trabalhar no dia inteiro e depois no final do dia ainda ter que dar mais esse gás extra aí. Então a gente agradece a participação de todos que estão na sala com a gente. Tá bom? Bom, como eu estava dizendo, o microfone está aberto de vocês. Daqui a pouco, se a gente ficar ouvindo muita cacofonia dos microfones, se estiver dando muito eco alguma coisa, a gente vai interromper o microfone de vocês e vai abrir em momentos estratégicos para a feitura de perguntas, etc. e tal. Mas vocês sempre vão poder usar o chat para poder fazer perguntas para a gente, ok? Bom, vamos começar então. O tema da nossa aula de hoje é um tema muito importante para qualquer empreendedor. É a definição, ou melhor, a verificação se uma empresa de fato está gerando lucro ou não. Por incrível que pareça, é mais fácil falar do que fazer. A maioria dos empreendedores de pequeno e médio porte do Brasil não sabem responder com clareza se a sua empresa está dando lucro de fato ou não. Parece uma pergunta trivial, mas ela não tem nada de trivial, porque existem alguns conceitos que têm que ser entendidos antes de responder a essa pergunta. Essa aula que a gente vai dar hoje para vocês, ela faz parte de um curso, que é um curso de gestão financeira para profissionais não financeiros. Mas antes de falar do curso em si e a gente entrar no conteúdo da aula, eu queria fazer uma apresentação. Eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Ricardo. Eu sou fundador e diretor da Solaris TI. Isso foi há 20 anos atrás, quando nós começamos a empresa. E eu também sou um profissional que não tem origem na área financeira. Eu sou, na verdade, bacharel em Química, pós-graduado em Físico-Química, que não tem nada a ver com a área financeira. E só depois da pós-graduação é que eu comecei a entrar na área de tecnologia de informação, da parte de administração em si. Mas a minha formação não é financeira. E por isso que eu achei importante fazer esse curso para vocês, porque a mesma dificuldade que eu vejo muitos dos meus clientes ter, eu tive quando eu comecei a estudar sobre o assunto. E a sensação geral que eu tive é aquela sensação daquela pergunta: poxa vida, esse negócio parecia tão difícil, por que ninguém me explicou antes que não era tão complicado assim? Então, perdão, estou terminando uma gripe aqui e ainda sobrou um pouquinho de incômodo na garganta. Então, eu também, como um profissional que não era da área contábil, não era da área financeira, eu também, inicialmente, quando comecei a estudar, eu tive alguma dificuldade, e até que as coisas foram clareando e eu descobri que a coisa era mais simples do que parecia. E a gente quer desmistificar essa dificuldade que muitos dos nossos clientes têm, especialmente os nossos clientes, em conceitos da área financeira que, na verdade, não tem nada de complicado, desde que explicado de uma maneira que não tenha muitas palavras técnicas sem necessidade, jargões, e enfim. Que às vezes as pessoas parecem que gostam de complicar as coisas para valorizar o próprio conhecimento.
O formato desse curso, nós vamos já começar a primeira aula, mas o formato do curso, ele basicamente é um curso, assim como vocês estão vendo agora na primeira aula, é um curso online. Ele não é com aulas gravadas, essa é a ideia. A ideia é que ele seja um curso ao vivo mesmo e com enfoque 100% prático. Então nós vamos falar, nós vamos praticar, nós vamos mostrar. A ideia não é fazer, como eu disse, aulas gravadas, porque a gente perde muito da interação nas aulas gravadas. E por causa disso, esse curso, quando a gente formar as turmas, ele vai ser um curso com pouquíssimos alunos em cada turma, para que a gente não perca a capacidade de interação. Seria mais simples se eu gravasse as aulas e disponibilizasse essas aulas para centenas, quantas pessoas quisessem comprar, mas a gente entende que o aproveitamento não seria o mesmo. Então a gente resolveu fazer um curso online, mas ao vivo, para que a gente tenha essa oportunidade de interação. O formato do curso basicamente vai ser como? Ele vai ser sempre com 2 aulas por semana. Essas aulas vão ter de 1 hora e meia, dependendo do conteúdo, dependendo da turma que tiver acompanhando, né? A ideia é que sejam 4 semanas de curso, cerca de 1 mês, para que você tenha todas as noções básicas da gestão financeira. É óbvio que isso não vai esgotar o assunto de gestão financeira, é só uma introdução, mas é o que a gente considera suficiente para você fazer uma gestão financeira que não seja uma gestão financeira temerária dentro do seu negócio. Ou seja, que seja um ponto de partida para que daí para frente você possa evoluir bastante. Tá bom? Nós vamos ter, a gente está estudando ainda, a gente recebeu um feedback de que às vezes não é legal fazer isso no horário comercial, porque todo mundo tem os seus compromissos profissionais. Então é provável que a gente tenha horários no horário comercial das 10 às 12 e no horário noturno das 20 às 22, mas a ideia é não estender a 2 horas de aula, a não ser que a turma demande isso. Tá? O conteúdo do curso, qual que é a ideia? O conteúdo do curso é mais ou menos esse que eu vou mostrar para vocês agora, falando muito superficialmente ainda nesse momento, né? A ideia é falar de conceitos fundamentais para a gente nivelar o conhecimento básico para que todo mundo entenda. Não é necessário nenhum conhecimento prévio. Nós não vamos ter nesses conceitos fundamentais muita coisa teórica no sentido de que necessite de conhecimento técnico avançado, nem matemática avançada. A ideia da matemática é óbvio que não dá para falar de finanças sem ter um pouco de matemática, mas a ideia aqui é que ninguém precisa ter uma pós-graduação em matemática para conseguir entender as finanças da sua empresa. Depois nós vamos falar um pouquinho do balanço patrimonial, que é um dos documentos que é muito utilizado em contabilidade, mas nós não vamos olhar o enfoque contábil, nós vamos olhar esse documento no que ele realmente é útil para um empreendedor, para o gestor de um negócio, assim como a aula de hoje, que é a aula que nós vamos falar de demonstrativo de resultados, é uma aula que é essa que está marcada, que seria a aula 3 do curso, mas a gente considera que esse é um assunto que parece muito árido e que, na verdade, não é tão difícil de se entender, desde que você explique ele, como eu falei antes, sem muito tecnicismo, sem muitos jargões. E essa aula de demonstrativo de resultados, ela permite responder, ou pelo menos equacionar, aquela pergunta que talvez seja a pergunta mais importante que um gestor quer saber, que é: meu negócio está dando resultado positivo, está dando lucro ou ele não está dando lucro? Né? E se não está dando lucro, por que não está dando lucro? A gente vai falar muito disso daqui e a gente vai falar isso com exemplos práticos. Né? Depois nós vamos falar de fatores de sucesso, o que você pode fazer na sua empresa comercial para poder aumentar a sua lucratividade, a sua rentabilidade acima de tudo. Vamos falar um pouquinho sobre a gestão de capital de giro, o que é o capital de giro, quanto que você tem que ter de capital de giro, o que você pode fazer para gerir bem o seu capital de giro. Depois nós vamos falar de indicadores de desempenho que você sempre vai acompanhar no seu negócio para saber aonde que o seu negócio precisa de atenção. E as 2 últimas aulas nós vamos falar sobre investimentos. Investimentos que não são necessariamente investimentos só para a pessoa jurídica, mas que são muito úteis para o gestor pessoa física também. Porque essa é uma lacuna que a nossa formação, e aí eu estou falando da formação educacional brasileira como um todo, nós não temos
dentro da nossa escola, do nosso aprendizado fundamental, um enfoque na educação financeira. E muita gente, às vezes, perde oportunidades interessantes de investimento, não sabe o que fazer para investir e para otimizar os recursos que eventualmente estejam disponíveis. Tá bom? Essa é a ideia geral do curso e hoje nós vamos destacar essa aula aqui. Por enquanto eu estou com alguns slides, mas vocês vão ver que o curso já nós vamos partir para a parte absolutamente prática. Tá bom? Um aviso importante, né? 2 avisos importantes. Nós vamos usar a nossa ferramenta de gestão, né? Que é o nosso software, e tanto a parte do nosso módulo financeiro em nuvem, quanto o software local, para quem usa o AutoPad, para quem não usa o AutoPad, o AutoCon. Mas a ideia aqui não é focar na ferramenta. Tudo que eu vou falar hoje, ele funciona independentemente da ferramenta. Eu poderia estar usando o Excel para fazer esses demonstrativos, mas obviamente, se a gente tem a ferramenta para facilitar a nossa vida, nós vamos usar a ferramenta. Mas a ideia não é dar um treinamento hoje sobre ferramenta. A ideia é demonstrar conceito, tá bom? Até aqui tudo bem? Todo mundo continua me escutando? Se vocês puderem responder aí no chat, se está tudo ok, se vocês continuam, tá dando para acompanhar. Ok, Ana Lúcia, Carol está me escutando bem, o Gabriel. Ok. Tem uma pessoa que entrou, que está identificado aqui para mim como cliente. Me fala o seu nome só para... Ah, é o Álvaro. Tá bom, Álvaro. Bom, acho que está todo mundo me escutando bem, então vamos em frente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse tal DRE, ou Demonstrativo de Resultado de Exercício. Certo? Quando a gente olha esse documento, esse é um dos documentos, inclusive contábeis, mais importantes de uma empresa. É o documento que permite responder a questões práticas muito importantes, né? E nesta aula, ao final desta aula, vocês devem ser capazes de responder a estas perguntas que estão aí. Todas as aulas do nosso curso, eles vão ter algumas perguntas práticas que você deve ser capaz de responder ao final do curso, né? Ao final da aula. No caso de hoje, as perguntas a serem respondidas são: a minha empresa dá lucro ou prejuízo? Como que eu calculo esse lucro? Como é que eu consigo descobrir isso? E o que compõe esse resultado? Como é que é feito o cálculo de uma forma geral? E como bônus, tem 2 outras perguntas que podem ser interessantes para vocês, que é: vale a pena comprar uma empresa? Essa pergunta parece uma pergunta muito genérica, mas ela pode ser útil em muitas situações. Eventualmente, você pode se deparar com uma possibilidade de adquirir ou se tornar sócio de uma empresa, eventualmente até uma concorrente sua que está saindo do mercado, e você precisa saber, uma das coisas que você precisa saber é se essa empresa dá lucro ou não. E, em segundo lugar, é a resposta inversa. Alguém compraria a minha empresa hoje? Se eu tivesse uma oferta de aquisição da minha empresa, como que eu demonstraria que a minha empresa é uma boa empresa para ser comprada? Como é que seria o lucro dela? Eu posso mostrar isso? Tudo isso a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. E para mostrar que a coisa é absolutamente prática e que vocês vão ser capazes de entender esse conceito, eu peguei aqui um demonstrativo de resultados de uma empresa que tem o capital na Bolsa de Valores. Esse demonstrativo de resultados é o demonstrativo da Magazine Luiza, do quarto trimestre de 2018, ou, na verdade ele tem aí o ano de 2018, basicamente. Parece uma coisa muito árida quando a gente olha num primeiro momento, e assustadora. Mas eu vou mostrar que ao final dessa aula a gente vai ser capaz de ler esse documento sem se assustar com nada do que está escrito aqui. Nós vamos passar passo a passo e vamos entender cada uma dessas linhas aqui, o que significam. No caso, o que interessa para a gente nesse momento é essa primeira coluna, que é do quarto trimestre. As outras colunas são colunas de referência de períodos anteriores. Então, ele tem o quarto trimestre de 2018 comparado com 2017 e assim por diante. Assim como ele tem também o valor acumulado dos últimos 12 meses de 2018 comparado com os últimos 12 meses de 2017. Então, para a gente, o que interessa
é essa primeira coluna e essas linhas. Ao final dessa aula, a gente vai dar uma olhada nesse mesmo documento, que agora parece pode parecer para alguém um tanto assustador, mas a gente vai ver que não tem nada de muito difícil aqui nesse documento. Tá bom? Eu falo o seguinte, para você entender o que é um demonstrativo de resultados, o pulo do gato são 3 coisinhas bem simples. É você fazer a diferenciação do que é um custo e uma despesa, entender a diferença entre regime de caixa e regime de competência e entender o que é uma despesa operacional e o que não é uma despesa operacional. Então, vamos falar de cada uma delas e os 3 conceitos aqui são muito simples. Primeiro, vamos falar de diferenciação de custo e de despesa, certo? Custo é tudo aquilo que eu gasto, no caso de uma empresa comercial. Vamos falar primeiro de uma empresa comercial, tá? O custo dentro de uma empresa comercial é tudo aquilo que eu gasto para colocar a mercadoria à disposição do meu cliente. Ou seja, na prática, para uma empresa comercial, convenciona-se chamar de custo o valor que você pagou pela mercadoria, mais o frete que você eventualmente tenha pago, mais o seguro. Ou seja, eu consigo vincular o custo da mercadoria diretamente a um produto. Então, se eu tenho um pacote de ração, por exemplo, e eu sei que por aquele pacote de ração eu paguei R$50. Então, é um valor que eu sei exatamente como associar ele com um produto específico. Isso no caso de produtos. E no caso dos serviços, ele é mais ou menos a mesma coisa. O custo de um serviço é o material que eu utilizei para fazer a prestação daquele serviço, mais a mão de obra direta que eventualmente tenha sido aplicada para para prestar aquele serviço. Então, vamos dar um exemplo. No caso de uma pet shop, que tem um serviço de estética lá, pode ser um banho. O custo de um banho qual seria? Seria o valor que você pagou para o profissional executar aquele banho, mais os materiais envolvidos. Quais seriam os materiais envolvidos? A água, o shampoo e qualquer outro material que você tenha utilizado para para prestar aquele serviço. É importante frisar isso, porque poucos clientes nossos se preocupam em precificar o custo dos serviços. A maioria dos nossos clientes, quando a gente olha lá no sistema, vê lá, custo do serviço 0, como se não tivesse custado nada para prestar o serviço, o que absolutamente não é verdade. É possível identificar o custo de cada serviço, mesmo que eventualmente algumas coisas você tenha que fazer por estimativa. É óbvio que você não tem um sachê de shampoo, por exemplo, no caso de uma prestação de serviço de um banho e tosa. Você não tem um sachê de shampoo que você usa no banho, você usa uma embalagem grande. Mas você pode fazer uma estimativa de saber quanto daquela embalagem você usa em cada banho, fazendo uma média de quantos banhos aquilo dura e fazer uma estimativa de custo. Assim como a conta de água, por exemplo, do seu banho e tosa, você pode fazer uma estimativa de quanto custa cada banho se você fizer a divisão em um período relativamente longo do valor da sua conta dividido pelo número de banhos que você tem. Tá bom? Tudo bem com esse conceito de custo? Então, custo é aquilo que você usa diretamente na prestação do serviço, ou no caso da parte comercial, o custo da mercadoria, mais o seguro, mais o frete. Tudo bem com esse conceito? E despesa? Eu não falei de despesa. Despesas são as outras coisas que você gasta para fazer a operação da loja, por assim dizer, que não estão diretamente associadas a um produto ou a um serviço. Por exemplo, o aluguel da loja. O aluguel da loja, caso você, vendendo ou não, você vai pagar o aluguel da loja, se for o caso. O custo do telefone, a não ser que você tenha uma empresa de telemarketing, vendendo ou não, você vai ter o custo da conta telefônica e assim por diante. Então, a gente costuma dizer que estas são despesas, não são custos. Entenderam essa diferença entre custos e despesas? Ela vai ser muito útil, daqui a pouco vai ser a primeira coisa que nós vamos mostrar. Posso continuar? Segundo conceito importante,
O que é regime de caixa e regime de competência? Esse conceito é um pouquinho mais, assim, menos comum no nosso dia a dia, mas é muito simples também de entender, não tem nada de difícil. Eu costumo dar um exemplo para você entender o que é regime de caixa e regime de competência, que vocês vão entender na hora o que é. O regime de caixa, ele, na verdade, é quando você apura um resultado, seja ele qual for, baseado na data em que as receitas ou as despesas foram quitadas, ou pagas ou recebidas. Enquanto que o regime de caixa ele se baseia na data em que você que você contrai aquela dívida ou na data em que você passa a ter direito a uma receita. Vamos dar um exemplo, que é o exemplo que eu costumo dar, que todo mundo consegue entender facilmente, essa diferença de regime de caixa para regime de competência. Imagine uma pessoa muito pobre e ela não tem nada na vida, mas ela ganhou R$ 5 de alguém e ela resolveu comprar um bilhete da Mega Sena da Virada, no dia 31 de dezembro, e aí, eu não sei se é dia 31 de dezembro ou dia 1º de janeiro, não faz diferença. Vamos considerar que seja 1º de janeiro. Ela foi lá e comprou o bilhete premiado. Ela comprou o bilhete e ela ganhou sozinho na Mega Sena da Virada. O que acontece? Ela, então, no dia 1º de janeiro, foi sorteado e ela tem o bilhete premiado. Só que ela não recebeu o dinheiro no dia 1º de janeiro. Ela teve que se apresentar na Caixa Econômica Federal, ela teve que apresentar os documentos, teve que haver a liberação do dinheiro e assim por diante. O que acontece? Pelo regime de caixa, no dia 1º de janeiro, ela já é rica, porque ela já tem o direito a receber aquela bolada. Então, ela já é uma milionária no dia 1º de caixa. Só que ela só vai colocar a mão no dinheiro lá para o dia 1º de fevereiro, vamos supor, por hipótese. Para o regime de caixa, ela só vai ser rica, vamos dizer assim, no dia 1º de fevereiro, que é quando ela colocou as mãos no dinheiro. Mas ela é rica pelo regime de competência no dia em que ela adquiriu o direito àquele valor, portanto, no dia 1º de janeiro. Essa é a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência. Levando isso para a nossa realidade de loja, vamos pensar o seguinte: uma determinada venda que você faça, você vende hoje um produto que custa R$ 500. Não importa se você tenha vendido ele pagando parcelado ou pagamento à vista. No momento em que você concretizou a venda, você passou a ter o direito a receber aquilo. Então, pelo regime de competência, aquela venda já é contabilizada no momento em que a venda foi efetuada. Enquanto que, pelo regime de caixa, você só vai levar em consideração no momento em que as vendas forem pagas. Ou seja, eu posso ter pago eu parcelei aquilo para o meu cliente, vou receber isso em 3 vezes no cartão de crédito. Mas pelo regime de competência eu já tenho direito àquele crédito. Entenderam então qual é a diferença do regime de caixa para regime de competência? Não tem nada de complicado, vocês perceberam? Tudo bem, gente? Posso continuar também? E a terceira o terceiro conceito importante é o seguinte: entender o que é uma despesa operacional de uma despesa que não é uma despesa operacional. Despesa operacional é aquilo que está vinculado à atividade fim da minha empresa. E despesa operacional é aquilo que não está vinculado à atividade fim da minha empresa. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma loja de roupas, tá? Qual é a atividade fim da minha loja de roupas? É comercializar roupas, certo? Vamos supor que, por hipótese, essa empresa vai lá e compra um automóvel, certo? Comprar um automóvel, esse automóvel ele pode não ser utilizado para atividade fim, ou seja, eu não preciso desse automóvel para a atividade fim, que é vender roupas. Então, nesse caso, se ele não faz parte da atividade fim, é uma despesa não operacional. Ou seja, não estou usando aquela despesa para poder executar a atividade do meu negócio. Da mesma maneira, se eu pego esse automóvel e vendo, vender automóvel não é a minha atividade fim. A atividade fim do negócio é vender roupas. Portanto, a receita obtida com a venda do automóvel é uma despesa que a gente chama de despesa não operacional. Um outro exemplo também.
Se você, por exemplo, usar o dinheiro da empresa para pagar o combustível dos automóveis dos sócios. Esse é um exemplo, por exemplo. Esse é um exemplo de despesa não operacional, porque o combustível do automóvel particular dos sócios, em tese, não é uma despesa que esteja ligada à atividade fim do negócio. Por outro lado, o combustível do automóvel que eu uso para entregar as minhas mercadorias na venda a domicílio, nesse caso, é uma despesa operacional. Então, esses são os 3 conceitos muito simples que a gente tem que entender para poder fazer uma demonstração de resultado. Porque a demonstração de resultado de exercício usa muito esses 3 conceitos. E toda demonstração de resultado, ou pelo menos há um consenso em relação a isso, pode existir exceções aqui e ali, mas normalmente uma demonstração de resultados, inclusive do ponto de vista legal para as empresas que são sujeitas à legislação, por exemplo, as empresas que têm ação listada em bolsa de valores e tal, elas sempre usam um regime de competência. Entenderam esses 3 conceitos? Posso continuar? Se ninguém reclamar, eu vou em frente. Ótimo. Então eu vou em frente. Entendendo esses três conceitos, agora nós vamos para a parte prática e a gente vai começar a demonstrar, certo? Nós vamos demonstrar por exemplos e vai ficar tudo muito claro à medida que a gente for demonstrando por exemplo, certo? Primeira coisa, eu estou aqui com um sistema aberto, estou com 2 sistemas abertos aqui. Eu estou com o nosso módulo financeiro, que é o nosso módulo em nuvem, deixa eu fechar essa parte aqui. Eu estou com o nosso módulo financeiro aqui. E eu estou com demonstração de resultado de exercícios na data de hoje. Isso aqui é só um exemplo conceitual, tá, gente? Não se faz demonstração de resultado de um único dia. Normalmente você vai fazer isso de um período. Tipicamente você vai fazer isso, certamente, do ano. Eventualmente você vai fazer do trimestre, você pode até fazer de um mês. Você nunca vai fazer uma demonstração de resultado de um dia. No nosso caso, nós vamos usar isso como exemplo para evitar, para ter certeza que a gente começa essa demonstração com os dados zerados, ou seja, de que eu não tenha nada aqui na nossa demonstração para a gente começar a construir ela do zero. Enquanto que se eu pegar a demonstração a partir de um período maior aqui, eu já vou ter bastante dados. Se você olhar aqui no nosso menu, eu tenho aqui análises, demonstração de resultado, DRE. Só uma coisa que eu esqueci de falar, mas parece óbvia, né? Demonstração de resultados de exercício. O que é o exercício? É um período. No caso aqui, o exercício é um dia, mas normalmente seria um mês, um trimestre, um ano. A nossa demonstração de hoje está zerada, ou seja, não aconteceu nada. É como se eu tivesse iniciado a minha loja nesse momento. Ok? Então, vamos começar a montar a nossa demonstração por meio de exemplos. Primeiro exemplo, vamos entender o seguinte. Vamos fazer a compra de uma mercadoria para ver qual vai ser o efeito dessa compra na minha demonstração de resultados. Eu vou abrir o bloco de notas aqui, só para eu guardar um código que a gente vai usar sempre o mesmo código como exemplo. Vou pegar um código qualquer de um produto aqui, vou escolher um aqui aleatoriamente. Como vocês podem ver, eu estou com o sistema aberto e esse sistema está configurado para sincronizar os dados com aquele módulo financeiro em nuvem lá. Tá bom? Eu vou pegar esse código aqui, 12763, certo? Se eu olhar esse produto, 12763, ele tem um custo de R$ 220, certo? Vamos olhar esse produto. Se eu abrir o meu cadastro de produtos, vou abrir aqui pelo sistema de loja mesmo, 12763, vou guardar esse código aqui que eu não sou muito bom de memória, 12763. Vou abrir aqui o cadastro de produtos só para a gente checar, cadastro de produtos, só para dar uma olhada qual é que é o custo que está cadastrado ele aqui, 12763, perdão, código interno. Então, ele é um produto que tem o preço de custo de R$ 147,00, R$ 147,93, que é vendido, considerando a tabela 1, R$ 220,90.
Vamos fazer uma compra desse produto e ver o que acontece no nosso demonstrativo financeiro. Se eu fizer uma compra, vamos lá. Tela de recebimentos, não vou fazer muito, vou fazer bem rapidinho aqui. Pego um produto com algum fornecedor qualquer. E vou comprar 10 unidades do meu produto 12763. 10 unidades custaram 147. Ok. Confirmei. Pronto. Fiz a compra. Se eu tirar o relatório agora de demonstração de resultado, vamos ver o que aconteceu. Pegar o mesmo período e vou clicar no buscar de novo. Ele vai fazer a conta, vai levantar os custos todos e vai ver o seguinte. Ele vai mostrar exatamente a mesma coisa que ele estava mostrando ontem. Vocês vão ver que não vai mudar a minha demonstração de resultado. Continua zero tudo. Por quê? Porque quando eu comprei a mercadoria, essa despesa que eu fiz, ela ainda não é contabilizada como custo. Por quê? Porque é como se eu não tivesse gastado essa mercadoria ainda. Eu costumo explicar isso da seguinte forma. Se você tem 100 mil reais em notas de real e você troca ela em esses mesmos 100 mil reais, você troca por uma outra moeda, suponhamos que seja em dólar e que a cotação seja 4 reais, você passa a ter 25 mil dólares. O valor financeiro que você tem é o mesmo, você só mudou a forma dele, de notas de real para notas de dólares. A compra de uma mercadoria é mais ou menos a mesma coisa. Você trocou um valor financeiro por uma mercadoria que ainda está em seu poder, que é a mercadoria que está no estoque. Então, na verdade, você, por assim dizer, ainda não gastou, por incrível que pareça, embora você já tenha comprado. Então, a compra direta, o fato de você comprar, não muda o seu demonstrativo de resultado. Entenderam isso? Porque a mercadoria ainda é sua. Ela ainda está em seu poder, ela faz parte do seu estoque. A rigor, ela ainda está no seu ativo, que a gente chama de ativo circulante, nós vamos falar isso em outro momento. Ok? Agora, vamos partir para um segundo exemplo, que é o seguinte. Eu fiz uma compra. Agora, vamos fazer uma venda. Vamos entender o que acontece quando eu faço uma venda dessa mercadoria. Vamos olhar lá, vamos entrar na tela de vendas e vamos fazer uma venda dessa mesma mercadoria, 12763. A minha internet hoje está meio fraca aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas está dando para 12763. Vou fazer a venda, não preciso entrar em grandes detalhes aqui. E vou lançar o pagamento, vou lançar no cartão de crédito. Pode ser em 3 parcelas, pouco importa isso para mim. Estou recebendo R$ 220,90 pela mercadoria, ok? Vamos lá. Acabei de fazer a venda, ele está enviando essas informações lá para nosso Solaris Cloud, né? E vamos fazer a demonstração de resultado de novo. Eu vou pegar, deixa só terminar ele de enviar, e já enviou. Então vamos agora fazer uma nova pesquisa aqui. O que vai acontecer na minha demonstração de resultados agora? Agora já não vai estar mais zerada. Agora as coisas, vamos dizer assim, começaram a acontecer. A primeira coisa que vai acontecer é a minha receita. A minha receita que a gente chama de receita bruta de vendas. Por que receita bruta? Porque é o valor total que eu recebi sem descontar nada, R$ 220,90, exatamente aquele valor que a gente acabou de vender, certo? E agora vejam que apareceu aqui o custo da mercadoria, porque a partir desse momento, aquela mercadoria já não é mais minha, eu já não tenho mais o direito sobre ela. Quem tem o direito sobre a mercadoria agora é aquele cliente que comprou ela de mim. Então, nesse momento, ela deixou de ser um direito meu. Portanto, eu começo a contabilizar o custo. Então, se eu olhar minha demonstração de resultado, eu tenho a receita bruta, R$ 220. Não tenho mais não tive nenhum desconto, nenhuma devolução, vamos falar disso já já. A receita líquida, portanto, também é R$ 220, certo? O custo da mercadoria, R$ 147. Portanto, o meu lucro bruto começou a aparecer aqui, R$ 72. Vamos falar um pouquinho mais dos detalhes já já, mas agora começou a aparecer o meu demonstrativo. Vamos pegar mais um outro exemplo, que é uma venda com desconto. Vamos vender esse mesmo produto, mas agora nós vamos aplicar um desconto nele. Então, eu vou pegar o produto 12763 com 10% de desconto, por exemplo, 10% de desconto. Então, estou vendendo ele
por 220, mas estou dando desconto de R$ 22. Vou fechar a venda. Agora eu vou receber em dinheiro e vou confirmar a venda, vou esperar essa venda ser sincronizada. No momento em que ela for sincronizada, vamos olhar de novo a demonstração de resultado. Lembrando o seguinte, vejam que na primeira venda eu fiz o lançamento no cartão de crédito. Agora eu fiz em dinheiro. Para efeito da demonstração de resultado, isso não tem a menor importância, porque não importa, de novo, como eu falei antes, não importa se eu vou receber os valores daquela venda agora, se eu já recebi, ou se eu vou receber no mês que vem ou daqui a 10 meses se eu tiver feito parcelado. O que importa, eu já conquistei o direito àquele recebimento. Ok? Vamos abrir de novo aqui a nossa demonstração, vamos fazer a pesquisa e vamos olhar agora o que aconteceu. Agora a minha receita bruta ela vai ter o quê? Ela vai ter R$ 220, como eu vendi 2, ela vai estar R$ 440 e alguma coisa, ou R$ 441,80, certo? Essa é a receita bruta. Onde desta receita bruta eu tive um desconto de R$ 22, que foi o desconto que eu tive na minha venda. Portanto, a minha receita líquida, R$ 419, certo? E, portanto, agora, se você olhar aqui, eu tenho o custo apurado dos dois produtos que eu vendi, do primeiro e do segundo. Portanto, o custo aumentou 295. O lucro bruto, 123, certo? Vamos dar um outro exemplo. Suponha que um desses clientes ele devolveu um produto. Ele, por algum motivo, não gostou do produto, resolveu devolver o produto. Tá bom? Então, vamos supor que ele tenha feito essa devolução, mas ele tenha comprado um terceiro produto. Então, eu vou pegar um outro produto qualquer aqui, que não importa qual seja. Vou pegar esse produto, de R$ 336. E eu vou receber, como pagamento desse produto, a devolução daquele produto que ele levou antes, o 12763, e a diferença foi paga em dinheiro, 116. O que vai acontecer agora? Se a gente reparar lá na nossa receita bruta, eu vou ter a receita total, certo? Deixa só ele sincronizar, deixa ele terminar de sincronizar. Quando ele terminar de sincronizar, a gente vai ter a receita total, vai ter o desconto que eu concedi naquela primeira venda e as devoluções que os clientes fizeram, no caso. Ou seja, as trocas que você recebe de volta, a rigor, são como devoluções. É um cancelamento de uma venda, porque é como se você tivesse cancelado aquela venda anterior. Então, eu tenho minha receita bruta, 778. Os descontos que eu concedi, as devoluções que eu concedi. Então, eu passo a ter a minha receita líquida. A minha receita líquida foi de 535, menos o custo, eu tenho um lucro bruto agora de 143. Tudo bem até aqui? Posso ir em frente? Alguma pergunta? Vamos para mais um exemplo, então. Já falamos do desconto, já falamos do cancelamento. Vamos falar dos impostos, certo? Bom, seria muito bom se eu simplesmente fizesse a venda, recebesse e pagasse a mercadoria, mas a gente sabe que não é assim. Eu tenho impostos a pagar, certo? No caso de quem está no Simples, eu tenho a DAS, né? Se você não tiver no Simples, você vai ter outros impostos. Impostos que são sobre o faturamento, como o ICMS, e alguns outros impostos que são sobre o lucro, se você tiver no lucro real. Eu vou fazer uma simulação aqui, eu vou lançar como se eu estivesse pagando o imposto de uma mercadoria, um desses impostos, certo? Eu venho aqui no meu módulo financeiro agora e vou fazer o lançamento das minhas receitas e despesas de um imposto. Adicionar uma nova despesa. Essa despesa, vamos supor que seja Essa despesa é uma despesa da loja 1. Se eu tiver uma rede de lojas, eu posso fazer demonstrativo separado para cada uma das lojas. E vamos supor que isso seja a minha DAS. Certo? Esse imposto, deixa eu achar aqui uma categoria que eu cadastrei antes aqui, nas minhas categorias de contas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou lançar esse imposto numa categoria que eu chamei de impostos sobre o faturamento. Vamos ver aqui se eu acho ela. Impostos sobre o faturamento.
Qual foi o valor? Vamos supor que eu tenha pago de impostos nessa DAS R$ 15. Lembrando que esses impostos que eu estou lançando agora são da data de competência referente à venda de hoje mesmo. Normalmente, isso aqui é só um exemplo hipotético. Naturalmente, você não faz isso. Normalmente, você vai pagar os impostos no mês seguinte, referente ao mês anterior. Então, o que vai acontecer? Eu estou colocando o vencimento aqui agora, só por hipótese, no dia 19/3, como se eu estivesse arrecadando o imposto de hoje, hoje mesmo. Mas o que imposta para o nosso demonstrativo, o que é? É a data da competência. Então, quando você está pagando lá o documento de arrecadação do Simples, lá no dia, vamos supor, dia 15 do mês seguinte, a competência dele é referente às vendas do mês anterior. Ok? Vamos, então, gravar essa despesa, esse imposto, no caso, certo? E vamos fazer o nosso novo DRE. Vamos em análise de novo, DRE. Devia ter deixado essa janela aberta já. Vou pegar só o dia 19/3/2019 até 19/3/2019. Buscar. O que eu tenho agora? Olha, agora minha receita líquida diminuiu um pouco mais. Por quê? Porque eu tive a minha receita bruta, menos os descontos, menos as devoluções, menos os impostos sobre o faturamento. Portanto, a minha receita líquida agora é de R$ 520. Quando eu tiro o custo da mercadoria, que é de 392, eu tenho uma receita, um lucro, nós vamos falar já essas diferenças de vários lucros que tem aqui, de R$ 128. Para quem tem uma empresa que está no Simples ou no lucro presumido, quase todos os impostos são sobre o faturamento. Portanto, eles vão descontar a receita líquida. Eles vão descontar da receita bruta e vão compor uma receita líquida. Só quem vai ter outros impostos que não são sobre o faturamento são as empresas que têm o lucro real. Já vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Tá bom? Então, nós já vimos o exemplo do que acontece com a receita líquida quando você acrescenta os impostos. Os custos, nós já vimos, o passo 6. Toda vez que eu fiz uma venda, ele apurou o custo correspondente à mercadoria que eu vendi. Então, sim, não importa que eu tenha, só relembrando, não importa que eu tenha comprado no mês R$ 1 milhão em mercadoria. Quando eu fizer o demonstrativo de resultados daquele mês, se eu comprei 1 milhão de mercadorias, mas eu vendi apenas 100 mil, no meu demonstrativo de resultado daquele mês, eu só vou contabilizar, para efeito de demonstrativo de resultado, eu só vou contar o custo daquelas mercadorias que eu vendi, daqueles 100 mil que eu vendi. Ok? Vamos em frente. Despesas operacionais. Vou falar agora das despesas operacionais. Suponha que você lance, você vai ter que lançar as outras despesas que você tem na sua loja, certo? E você tem despesas que são aquelas despesas que estão relacionadas à sua atividade fim. Por exemplo, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou abrir numa outra janela para a gente poder ter as duas coisas juntas. Eu vou lançar aqui agora, por exemplo, vou dar um exemplo, pode ser, deixa eu ver aqui no meu plano de contas o que eu tenho, o aluguel da loja. Vamos supor que eu tenho o aluguel da loja para lançar. Então, agora eu vou lançar uma nova despesa, certo? E essa despesa vai ser também da loja 1. Eu vou chamar aqui de aluguel loja. Com, de novo, a competência na data de hoje, porque eu quero que essa despesa seja computada hoje mesmo. O vencimento também não importa aqui, vamos supor que eu vou pagar no dia 5 de abril. Mas o importante para a gente aqui é a data da competência nesse momento. E o aluguel da loja foi R$ 150 referente a esse dia, por hipótese. Gravei, vou voltar lá no nosso sistema, vou pegar as minhas análises e vou fazer uma nova DRE, de novo no dia 19/3/2019, até 19/3/2019. O que vai acontecer? O aluguel ele não é exatamente um custo. Ele é uma despesa. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
ele é uma despesa. Ou por quê? Porque eu não consigo associar ele diretamente a uma mercadoria, ele é genérico. Só tem uma coisa aqui que eu acho que eu fiz errado, deixa eu só conferir, o aluguel da loja. Eu esqueci de colocar qual é a categoria dessa despesa, então ele não sabe como categorizar, por isso que ele não apareceu aqui no meu DRE, ele continuou exatamente igual. Então nós vamos pegar ele aqui agora, eu vou alterar essa conta e vou informar essa categoria, que é a categoria aluguel, que eu já tinha cadastrado antes todas essas categorias. Aluguel loja, gravei. E agora sim, que eu já tinha categorizado antes que o aluguel loja, ele é uma despesa associada à minha operação. Portanto, se ele é uma despesa associada à minha operação, veja que apareceu aqui geral, aqui a minha despesa aqui, ó. Abaixo do meu lucro bruto, eu tive R$150 de despesa que a gente chama de despesa operacional. Por quê? Porque a operação da loja depende que eu pague esse aluguel. Você pode encarar isso da seguinte forma: o seu lucro ele tem que ser suficiente para cobrir todas as suas despesas, correto? Então, por isso, eu tenho o lucro aqui de 128, o lucro bruto de 128, uma receita de 778 e tenho aqui um valor de R$150. Vou fazer uma coisa aqui, que é a seguinte, tem um detalhe aqui, que eu vou fazer uma brincadeira antes aqui. Eu vou lançar só para a gente não ficar com um prejuízo, eu não gostaria de, no nosso exemplo, ter a loja com prejuízo, eu fico agoniado até com isso. Então, eu vou colocar 10 vezes 12,763 para forçar a loja a ter um lucro. Porque o meu lucro estava ficando negativo, porque eu estava lançando muitas despesas e meu lucro não estava sendo suficiente. Meu lucro bruto não estava suficiente para pagar as despesas. Então, eu vou lançar agora todas as despesas, uma nova venda e vou pedir para buscar de novo. Agora sim, eu tenho agora 2.900 de receita, tive 857 de lucro bruto, tive 150 de despesa operacional e quando eu tiro do meu lucro bruto a minha despesa operacional, eu passo a ter o que a gente chama de lucro operacional. Ou seja, quanto que a loja é capaz de gerar de lucro na operação dela? R$707. Tá bom? Por enquanto, esqueçam esse número aqui do lucro líquido. Tá? Vamos falar, por enquanto, do lucro operacional e lucro antes do imposto de renda, tal. Porque tem uma configuraçãozinha que eu esqueci de fazer aqui, mas por enquanto esse número não vai ser importante para a gente. O que importa é o seguinte, eu tive um lucro bruto de 857, tive um lucro líquido de 707, um lucro operacional, nem lucro líquido, lucro operacional de 707. Ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, a loja pode ter tido outras despesas que não são operacionais. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma despesa financeira, certo? Por hipótese, eu tive que antecipar a receita do meu cartão de crédito. Por uma necessidade de caixa, eu tive que antecipar a minha receita do meu cartão de crédito. E nessa antecipação, eu perdi um valor, porque a administradora de cartão de crédito me cobra esse valor, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou lançar uma nova despesa aqui, adicionar uma despesa. Deixa eu só ver se eu tenho uma categoria para isso já criada. Creio que eu devo ter. Tenho. Então, vou colocar aqui antecipação de cartões. E vou colocar também o vencimento aqui, pode ser dia 20/3/2019, no valor de R$150. 150 não, vou colocar R$ 75,38. Onde eu vou colocar que ela é taxas. Deixa eu ver se eu tenho uma categoria como taxas. Não. Então, eu vou colocar como tarifas. Tarifas eu tenho. Então, eu vou gravar. O que vai acontecer?
Se você olhar agora o nosso mesmo DRE, essa despesa financeira ela ficou abaixo do lucro operacional. Por que, que é assim? Porque, em tese, eu poderia sobreviver sem... A minha empresa poderia... O resultado gerado pela empresa foi de 707. O fato de eu ter tido que antecipar essa receita, essa despesa, perdão, o fato de eu ter tido que antecipar a despesa foi uma consequência de eu não ter capital de giro suficiente, por exemplo. Não é porque a empresa não deu resultado. Então, a gente chama essa despesa, a gente costuma separar a despesa financeira para efeito gerencial, e aqui tem uma diferença, inclusive, do ponto de vista contábil e do ponto de vista gerencial. A gente costuma diferenciar, deixar a despesa financeira como uma despesa não operacional. Ou seja, quando eu olho a empresa deu lucro. Se eu tivesse mais capital de giro, eu não teria necessidade de antecipar o cartão. Da mesma maneira, se eu, por exemplo, lançar uma multa que eu paguei, uma conta em atraso. Isso também é o mesmo caso. A empresa pode ter gerado lucro, mas por falta de capital de giro, eu tive que pagar a multa. E um terceiro exemplo seria aquela despesa que eu dei, vamos dar um exemplo, que não está associada à operação da loja. Por exemplo, se eu colocar aqui, eu acho que eu coloquei uma opção de combustível, vou colocar aqui um exemplo aqui, 01, a loja, combustível, carro, Juliana, onde a Juliana aqui é a filha do dono, por exemplo. Bom, olha, o combustível do carro da filha do dono não é uma empresa, uma despesa que esteja associada com a operação da loja. Portanto, ela é uma despesa também não operacional. Então, vamos lá, se eu colocar aqui combustível, é uma despesa que está saindo da receita da loja, por assim dizer. Então, ela está consumindo o lucro. Só faltou colocar o valor, vou colocar aqui R$60. Ela está saindo do lucro portanto, ela está diminuindo o lucro do empreendimento, porque ele está sendo consumido, mas não é uma despesa operacional. Então, esses R$60, eles também são lançados como uma despesa não operacional. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter, então, um lucro operacional de 707 e depois você vai ter o lucro líquido, que vai ser menor, onde você vai tirar essas despesas operacionais. Certo? A gente chama aqui de lucro antes do imposto, que é lucro antes do imposto de renda, normalmente, que a gente chama de LAIR, que é a sigla em português. Em inglês seria o EBIT, mas a gente chama aqui de LAIR, que seria o lucro apurado antes do imposto de renda, especialmente. Isso aqui, no caso de quem está no Simples, o lucro da empresa, esse LAIR, é igual ao lucro líquido. Por quê? Porque no Simples você não paga imposto sobre o lucro. Todos os impostos que você paga já foram lançados aqui em cima, que são impostos sobre o faturamento. Se você tivesse no regime de apuração de lucro real, para o caso daqueles que estejam no regime de apuração de lucro real, você tem que apurar todo o seu lucro e aí você, tendo lucro, você vai aplicar a alíquota de imposto sobre o lucro. Por exemplo, tem dois impostos no Brasil que são os impostos sobre o lucro, basicamente. O imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, eu teria, neste caso, R$ 572 aqui de lucro antes do imposto. Depois eu teria uma nova linha aqui, que seria do imposto sobre o lucro. E aí sim eu teria o meu lucro líquido. Certo? Então, o que nós fizemos? Já lançamos a despesa não operacional, certo? Por último, eu lançaria o imposto sobre o lucro. Eu não sei se eu tenho aqui alguma... Acho que eu tenho uma aqui. Vamos supor que, por hipótese, só para completar o nosso exemplo, eu tivesse uma nova despesa que vai ser a despesa do imposto sobre o lucro. Vamos supor que eu tenha... vou lançar aqui a contribuição social sobre o lucro líquido. Para quem, volto a dizer, para quem está no Simples, isso já está dentro da DAS, né? Então, vou colocar aqui, contribuição social sobre lucro líquido.
E aqui eu vou colocar que ela é imposto sobre o lucro. Está na categoria imposto sobre o lucro. Vamos supor que ela seja de R$26. Tanto faz aqui. Vou colocar um vencimento qualquer, 5/4/2019. Isso não faz diferença para efeito da demonstração de resultado. Pronto. Vamos fazer um novo DRE. Agora o que aconteceu? Tive o meu lucro antes do imposto e aí apurei R$ 572, apliquei a alíquota de imposto sobre o lucro de R$ 26 e cheguei no meu lucro líquido. Vejam que nós fomos da receita bruta até o final para chegar no meu lucro líquido. Correto? O que vai acontecer? Se por acaso agora a gente voltar lá naquele demonstrativo de resultado do Magazine Luiza, que pareceu um absurdo, vamos olhar aqui um pouquinho esse relatório para ver como fica fácil de ler ele agora. Olha o que aconteceu. Primeiro ela vendeu e teve a receita bruta, 5 bilhões aqui no período, certo? Depois ela teve os impostos sobre o faturamento e os cancelamentos da venda. Ela gastou 988 milhões com isso. Quando está em parênteses aqui, quando a gente está falando de contabilidade, o parênteses é número negativo, certo? Quando ela tirou da receita bruta os cancelamentos de venda e os impostos, ela chegou na receita líquida, exatamente como nós. Receita bruta menos os cancelamentos e os impostos, descontos, lá ela chama de cancelamento, aqui nós chamamos de devolução. Os descontos lá provavelmente já estão dentro do preço de venda. Ela chegou na receita líquida. Nós também chegamos na receita líquida, certo? Depois ela começou a lançar as receitas, o custo. Depois da receita líquida, ela bateu o custo da mercadoria que ela vendeu. Foram 3 bilhões de custo, ou seja, para vender essas mercadorias de 5 bilhões, 5.500, ela teve um custo de 3 milhões. Então, ela chegou no lucro bruto dela, que foi esse daqui, 1.296.000 no trimestre. Depois que ela apurou o lucro bruto, ela começou a lançar as despesas dela. Todas as despesas operacionais. Então, ela lançou despesas com vendas, as despesas administrativas, as perdas em liquidação duvidosa. Não vou falar o que é isso aqui agora, não vem ao caso nesse momento. E assim por diante. Então, entraram aqui todas as despesas dela. Certo? Aí ela chegou agora no lucro, que seria, ela usou o termo um pouquinho diferente para a gente, que ele usou o EBITDA, porque ela tem uma questão aqui que, lembra que eu falei que em inglês a gente chama em português o LAIR e em inglês é o EBIT. No caso dela, ela tem uma linha a mais aqui, que é o EBITDA, que quando ele desconta depreciações e amortizações, coisa que nós não lançamos lá. A depreciação seria o quê? Seria o custo do envelhecimento das suas instalações, sejam elas os seus prédios, os seus equipamentos, etc. e tal. No nosso caso, nós não lançamos isso, por isso que nós não tivemos essa linha. Então, ela chegou no lucro líquido, o lucro antes do imposto de renda, que foi o EBIT. Existe uma diferençazinha aqui, se vocês notarem, que o resultado financeiro dela aqui está compondo o resultado operacional. Isso é uma questão legal só. Porque a lei de sociedades por ações, ela exige isso. Então, ela demonstra desse jeito. Mas para o quê? Para o efeito que importa, normalmente a gente considera as despesas financeiras como não operacional. A própria Magazine Luiza, quando está fazendo uma análise gerencial dela, ela deve considerar esse resultado financeiro, que no caso dela foi um custo, porque o resultado financeiro ele pode ser positivo também. Por exemplo, se eu não paguei nenhuma multa, não paguei nenhum juros, mas eu recebi juros dos meus clientes, porque eles sim me pagaram com multa e juros, eu posso ter um resultado financeiro positivo. No caso dela não foi. Então ela chegou no lucro operacional, assim como a gente também teve lá o lucro operacional. Depois do lucro operacional, o que ela teve? O imposto de renda e a contribuição social. E chegou no lucro líquido. Perceberam que esse documento que parecia uma coisa no início um pouco complicada, agora ficou muito simples? O que eu preciso fazer para chegar nisso? Basicamente, fazer os lançamentos, todos os lançamentos das minhas despesas. Preciso, claro,
categorizar corretamente cada despesa que eu faça, para que eu saiba o que é despesa, o que é receita, o que é despesa operacional, o que não é. Obviamente que não vai ser nessa aula que eu vou conseguir mostrar para vocês um plano de contas, mas basicamente é um documento onde a gente vai criar todas as categorias. Eu estava consultando esse documento em paralelo aqui para poder encontrar as categorias. Basicamente seria isso daqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui é só um exemplo, esse plano inclusive nem está completo. Eu crio um plano de contas onde eu crio todas as minhas categorias e com ele eu vou dizendo aonde que cada linha dessa entra no meu demonstrativo de resultado. Mas feito isso, basta que eu faça os lançamentos corretos e o DRE já é meio que automático. Posso fazer isso sem um sistema também? Pode. Tudo que tem aqui, se você olhar conceitualmente, você pode. Você pode saber quanto que você vendeu, você pode saber quanto que você pagou de imposto, você pode, a partir disso, calcular numa planilha de Excel, por exemplo, qual que é a sua receita líquida. Você pode, então, abater o custo da mercadoria e vai chegar no seu lucro bruto e assim por diante. Ou seja, o que importa aqui, embora a gente tenha usado bastante a ferramenta para demonstrar, o que importa aqui é o conceito e não a ferramenta. Tá bom? Agora, se eu perguntasse novamente para vocês, a minha empresa dá lucro, ou no caso a empresa de vocês, dá lucro ou prejuízo? Você saberia calcular isso? Você saberia o caminho das pedras para responder essa pergunta? Se a sua empresa dá lucro ou prejuízo? Por favor, podem responder aí no chatzinho. Não é tão difícil quanto parece. Vocês concordam comigo? Não me deixem só. Por favor, respondam aí no chat para eu saber se valeu a pena a gente falar sobre tudo isso. Legal, legal, Carol. Marcelo também, tranquilo. Ótimo. A Ana Lúcia também respondeu ok. Então, não é tão difícil, como eu disse. Agora, as 3 perguntas que a gente colocou lá atrás. A minha empresa dá lucro ou prejuízo? A gente já sabe como fazer para calcular. Como é que eu calculo isso? A gente acabou de ver. E o que compõe esses resultados? Acabamos de ver, certo? Então, se a gente conseguiu ver e vocês conseguiram entender esse conteúdo, o objetivo da aula de hoje foi alcançado. Agora, essa pergunta já não é mais uma pergunta esotérica, certo? Quais são os próximos passos? Bom, como eu disse lá no início da nossa apresentação, essa aula ela faz parte de um curso que a gente montou justamente para desmistificar essas questões que muitas vezes parecem mais difíceis do que são na verdade. Certo? Nós montamos um curso de gestão financeira voltada para profissionais que não são da área financeira, como nós, mas que precisam fazer a gestão financeira de um negócio. Certo? Porque estão no dia a dia envolvidos com isso, querendo ou não. Por isso a gente resolveu montar esse curso. Vocês viram que a ideia é usar uma linguagem acessível sempre que possível, procurando fugir de jargões técnicos para ficar linguagem rebuscada, etc. e tal. De novo, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é a gente ter a formação desses cursos sempre com turmas muito pequenas. A gente já tem algumas turmas iniciando agora, na verdade, houve uma turma que iniciou ontem. Provavelmente a gente vai ter novas turmas agora iniciando no dia 25/3 e na outra semana também. Qual que é a ideia? Ou períodos matutinos, das 10 às 12, e aí nesse caso, das 10 às 12, para as próximas turmas que forem abrir, seriam as terças e quintas, ou segundas e quartas, no período desse horário que a gente está fazendo agora, das 20 às 22, certo? E vamos lá, Álvaro, eu vi que você tem uma pergunta aí, já vamos abrir já para perguntas e respostas. Não, vamos já responder as perguntas. Primeiro a pergunta do Álvaro. Ele está dizendo que a dificuldade dele é atribuir o custo dos serviços. Não é tão difícil, Álvaro. Eu explico. Como é que eu faria para atribuir os custos dos seus serviços? Primeiro, eu não sei no seu caso, mas eu imagino que você,
tenha, por exemplo, vou dar um exemplo, um banho que você aplica num cachorro. O Álvaro, para quem não sabe, que vocês obviamente não vão saber, mas o Álvaro é proprietário de uma pet shop. E você tem lá o seu centro de estética e você tem lá um banho que você aplica no cachorro. Suponha que esse banho custe R$ 100. Provavelmente, se você faz como a maioria dos nossos clientes de pet shop, desses R$ 100 você paga uma comissão, por assim dizer, para a pessoa que aplicou o banho, que seja R$ 50, certo? Então, R$ 50 é custo desse banho, certo? Além dos R$ 50, o que mais você gasta para o banho? Você gasta água, você gasta os outros materiais. Como é que você chega nesse custo para os outros materiais? A nossa sugestão é o seguinte: você tira uma média aí de 3 meses, por exemplo, de quantos banhos você praticou. E você faz algumas aproximações que são válidas. É óbvio que isso, como eu disse, isso daqui não é contábil, isso aqui é gerencial e já vai te dar uma excelente aproximação do resultado da sua empresa. Então vamos dar um exemplo. Nessa aproximação, você pode supor, vou fazer uma estimativa aqui, que 90% da conta de água do seu estabelecimento é por causa dos serviços de banho e tosa. Só uma hipótese. Quem é capaz de dizer isso melhor do que eu. Então, se 90% da sua conta é dos serviços de banho e tosa, isso é só uma estimativa que você pode fazer, o que você vai fazer? Você vai pegar essa conta dos 3 meses e vai dividir pelo número de banhos que você aplicou, certo? E você vai chegar no custo referente à conta d'água daqueles banhos. Então, você vai distribuir em cada banho, vamos supor que seja R$ 3 de conta de água. De material, por exemplo, shampoo e os outros materiais, você pode fazer uma coisa similar. Então, suponha que você chegue lá num custo de R$ 50 da mão de obra direta e mais R$ 5 de material. Você já tem uma boa estimativa para o seu banho. Entendeu? Com isso, você consegue ter uma estimativa do seu custo. Entendeu? Não sei se você ficou claro como é que eu faria para atribuir o custo dos serviços, Álvaro? Aí a Carol veio com uma pergunta também. As tarifas fixas de cartão dependem do modo de venda, débito, crédito, parcelado, etc. e tal. Sim, as tarifas dependem. De qualquer maneira, Carol, a pergunta da Carol e as tarifas fixas de cartão que dependem do modo de venda? Se são de débito, crédito, se é parcelado, se não é. Independentemente dela depender e ela variar com a forma como você fez a venda, Carol, eu considero que as tarifas de cartão de crédito são despesas financeiras, certo? Então, o que a gente recomenda? Que você faça o lançamento da sua venda normal, lá vai entrar todas as suas receitas, que são as receitas totais, e você vai fazer o lançamento daquelas tarifas, e aí você não precisa fazer o lançamento diário se não quiser. Você pode fazer um lançamento, você pode fazer a apuração de quanto você gastou de tarifa no decorrer do período, por exemplo, no mês, e fazer um lançamento único. Olha, eu gastei de tarifas de cartão, independentemente da forma como foi composta essa tarifa, mas as vendas daquele mês me geraram um custo de cartão de crédito com tarifas, em geral, de X reais. Essa é uma despesa financeira. Entendeu? É como se... aquele raciocínio. Suponha que você não vendesse no cartão, se você vendesse em dinheiro, então você não teria essa despesa financeira. Embora a gente hoje saiba que boa parte da venda seja em cartão de crédito. Ficou claro essa dúvida? Joyce já respondeu. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Para a gente esclarecer antes de continuar? Bom, alguns de vocês devem estar pensando, o Ricardo está falando em curso, mas não falou o mais importante. Quanto que vai ser o investimento para participar desse curso? Bom, o maior investimento mesmo, gente, vai ser no tempo e na atenção de vocês. Certamente essa vai ser a parte mais difícil, porque eu sei que não é fácil a gente reservar tempo na nossa vida corrida para isso. Do ponto de vista financeiro, esse curso, normalmente, ele teria um investimento de R$ 2.900. O que nós fizemos? Como essa é uma experiência nova para a gente também,
essa ideia desse curso ela vem sendo amadurecida há bastante tempo, mas nós só conseguimos colocar em prática agora. O que nós resolvemos fazer? Justamente por ser uma experiência nova, nós resolvemos dar uma condição especial para a formação das 2 primeiras turmas desse curso. Uma, por acaso, já formou, né? E qual é essa condição especial? Em vez de R$ 2.900, a ideia é que sejam R$ 980, ou seja, 66% de desconto, 2/3 do desconto do valor do curso, justamente porque essa experiência nova que a gente quer entender qual que vai ser a recepção de vocês em relação a esse conteúdo todo. E ainda assim a gente resolveu facilitar em até 12 pagamentos de R$ 98 parcelados no cartão. Ou seja, certamente, por isso que eu disse para vocês antes que o maior investimento que vocês vão ter mesmo é na disposição e no tempo que vocês vão investir para participar do curso. Porque o valor, de fato, não é um valor, pelo menos a gente, na minha opinião, comparado com o que eu mesmo tenho feito de cursos de aperfeiçoamento, é um valor bastante acessível. Eu já falei do conteúdo do curso, né? Lá atrás. São 8 aulas. Além das 8 aulas, nós vamos ter muito contato, porque nós vamos ter um grupo de WhatsApp para cada turma poder discutir questões, né? Discutir questões que surjam, exemplos. Obviamente que não vai ser no curso, nós não vamos pegar casos pontuais e fazer uma consultoria. Isso até pode existir, se necessário, para quem desejar, mas não é a ideia do curso transformar o curso numa consultoria. Mas justamente o fato de serem turmas muito pequenas vão nos permitir discutir questões práticas que vocês vão ter dentro do negócio de vocês. Por isso que eu fiz questão de colocar que o curso ele vai ter não menos de 5, mas não mais do que 15 pessoas interagindo ali. E aí o que é a ideia? A ideia é que a gente junte essas 15 pessoas e monte um grupo também de discussões. A gente ainda está formulando se vai ser... na outra turma que a gente abriu, a gente colocou essas turmas um grupo do WhatsApp. A gente está discutindo se vai ser melhor fazer pelo WhatsApp mesmo ou se pelo Facebook. Talvez pelo Facebook, talvez seja o pessoal opte pelo Facebook. Tá bom? Todas as aulas do curso, a Carol está falando da questão de ser gravado. Para quem participa do curso, todas as aulas são gravadas sim. Inclusive essa aula que a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo uma experiência de fazer uma gravação. Eu não sei se a gente vai conseguir... eu estou usando uma ferramenta nova aqui, eu não tenho certeza se vai ficar boa essa gravação ainda, mas eu creio que sim, porque a gente fez um teste antes e ficou muito boa. Naturalmente que as aulas não serão disponibilizadas para quem não estiver participando do curso, mas se você eventualmente não puder assistir uma determinada aula, você pode assistir ela posteriormente sim, porque as aulas serão gravadas. Tá bom? E então, qual que é o próximo passo? A partir de amanhã, todos que participaram dessas aulas, que a gente chama de aulas introdutórias, a gente vai mandar para vocês uma comunicação e aí vocês vão ter as mesmas informações dos valores que a gente está aqui e quem se interessar vai poder indicar para a gente se tem interesse, especialmente se tem interesse qual é o horário que é mais adequado, se é o horário da manhã ou se é o horário da noite, né? E para a gente ver a questão da formação das turmas. Lembrando que, eventualmente, se você não puder participar num determinado dia ou num determinado horário, as aulas também estarão gravadas e estarão disponíveis para aqueles que estão participando do curso. Certo? Gente, basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. A gente vai voltar certamente nesse assunto, eventualmente até com um pouquinho mais de atenção. A gente vai rever esse assunto, até porque existe essa mesma aula no curso, só que a gente vai falar dela com um pouquinho mais de detalhe. Mas a ideia geral era essa, era mostrar para vocês que gestão financeira não precisa ser uma coisa de outro mundo, porque é matemática de mais e menos, e às vezes de multiplicar e de dividir, mas normalmente é mais e menos. Então qualquer um consegue fazer, desde que seja apresentado aos conceitos corretamente. Queria agradecer a presença de todos e a disposição de
de ficar me escutando agora no avançado da noite aqui, que a gente está já, bom, às 21 horas, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou ficar mais uns minutos por aqui, e se não, eu deixo uma boa noite para todos e de novo agradecendo a atenção.